a mesa direita para fazer alguma pergunta. Então, podem fazer perguntas a qualquer momento. A gente vai responder por enquanto digitando. E no final a gente tenta abrir o áudio para tirar algumas dúvidas adicionais. A gente vai também gravar a sessão, pessoal. Então, se você, só para avisar todo mundo que a gente está gravando e no final a gente vai postar essa gravação, tá bom? Então, novamente, meu nome é Augusto Gonçalves. Quem falou com vocês agora foi o Silvio Guido. E o objetivo dessa apresentação é fazer uma pequena apresentação rápida sobre as APIs de nuvem da Autodesk. A gente está chamando de Autodesk Cloud APIs. A gente vai começar fazendo uma pequena visão geral do assunto, sobre quais são os tipos de APIs que a gente tem, qual é o objetivo dessas APIs. Em seguida, a gente vai mostrar alguns exemplos de como essas APIs, como esses serviços web podem ser utilizados. E, finalmente, um pouco mais em detalhes sobre o Autodesk View and Data API, que permite visualizar modelos na web. A gente vai começar agora com a primeira parte, visão geral. Bem, primeira parte, visão geral, a grande ideia nessa parte é que na web os serviços podem ser integrados. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que a gente pode mesclar tudo que tem de bom e tudo o que faz sentido para a nossa aplicação. Então, essa é a grande vantagem. A gente pode mesclar esses serviços. Imagine que a gente tem serviços de mapas mesclados com bases de dados de pessoas. Por exemplo, eu posso criar mapas que têm dados demográficos. Ou eu tenho dados demográficos e posso mesclar com dados de compras. E eu vou obter esses dados de provedores diferentes. Então, a gente tem na web provedores de dados para diversas fontes. E a Autodesk entra nesse mundo provendo informações relacionadas à engenharia. No nosso caso específico, a gente é focado em engenharia, então nós temos os modelos 3D, nós temos os dados de projeto, dados de desenho de uma cidade, mecânicos, etc. Todos esses dados de engenharia podem ser compartilhados na web. E uma vez que esses dados estão compartilhados, eu consigo buscar outras fontes de dados e mesclar. Nós temos alguns exemplos de alguns parceiros nossos da Autodesk criando aplicações que eu tenho um produto de engenharia que tem, por exemplo, mecânica, que tem as peças, o material, como esse produto é criado, e eu busco em outra fonte de dados qual é o custo desse material. Então, as fontes estão dispersas pela web e eu vou mesclando essas fontes de dados para criar uma aplicação. Então, essa é a grande vantagem. E, claro, os serviços da Autodesk, eles usam os protocolos padrão da web, que são utilizados em quase todos os outros serviços, e isso facilita bastante a integração. Nós utilizamos o padrão REST, que é um protocolo de comunicação. Se você nunca trabalhou com essa parte de web e está começando agora, REST é bem interessante, é um protocolo para comunicação, que eu requisito uma URL, e essa URL me retorna uma informação. Esse retorno, ele vem em JSON, que é JavaScript Object Notation. Esse retorno, ele é um formato também padrão, independente de linguagem, que aí eu posso interpretar esses dados e ler o que foi passado ali. Então, nós utilizamos REST e JSON, e quase todos os outros serviços da web também utilizam. Google utiliza, Facebook, Foursquare, sistemas de compras, como a Amazon, por exemplo, tem um serviço de compras, todo mundo utiliza o mesmo protocolo, que é REST e JSON. Então é bem interessante conhecer um pouco mais disso, caso vocês não conheçam essas duas siglas que estão aí na tela. Bem, a Autodesk está entrando nesse mundo, a gente já tem um histórico longo de produtos web, que a gente pode acessar pela web, e nós estamos agora no momento com esses 5 principais produtos. A gente tem alguns outros também, mas esses são os 5 mais interessantes. Se vocês participaram do evento no Autodesk University Brasil, aqui em São Paulo, em setembro, a gente falou um pouco sobre cada um deles. Eu não vou entrar em detalhes de todos eles, vou só mostrar uma visão geral. O primeiro, View and Data, permite a visualização de modelos na web e manipular os dados por trás de cada modelo.
Ele é bem interessante, permite, por exemplo, eu tornar o web 3D. O segundo, que é o AutoCAD I/O, é muito parecido com o AutoCAD. Na verdade, o AutoCAD I/O é um AutoCAD rodando na nuvem. E com esse AutoCAD I/O, eu consigo enviar um DWG, enviar uma sequência de comandos, e esse AutoCAD I/O irá processar o DWG naquela sequência de comandos e me trazer o retorno. Tá, um exemplo prático disso. Eu posso enviar um DWG, enviar uma sequência de comando que seria um plot para PDF, por exemplo, e aí esse AutoCAD irá processar o DWG e me retornar o PDF que foi gerado. Posso criar outras coisas, posso enviar um DWG template e uma sequência de comandos para desenhar. Ele vai criar o desenho conforme a sequência de comandos e trazer o retorno. Aí você me pergunta, qual é a vantagem de fazer isso na web se eu tenho um AutoCAD local? Tem duas vantagens. A primeira vantagem mais óbvia é que eu não uso o AutoCAD local. A minha máquina fica livre. Eu envio para a web, ele faz todo o processamento pesado e eu continuo trabalhando. Quando o resultado estiver pronto, ele me traz o resultado. A segunda vantagem é se eu não tiver o AutoCAD instalado. Por exemplo, eu tenho o meu gerente, o meu contratado que não tem AutoCAD e ele quer enviar um carimbo para o desenho. Então eu envio o DWG, envio o carimbo e ele me retorna o DWG impresso em PDF com o carimbo, desde que a sequência de comandos seja inclua o carimbo e gere o PDF. Eu consigo trazer o resultado. Em seguida tem o InfraWorks. O InfraWorks é um produto que está bastante focado no desenho de cidades e permite modelar e criar alternativas de projeto para a minha cidade, para um ambiente de uma cidade, para um determinado espaço. Se você já trabalha com infraestrutura, já devem ter utilizado o Civil 3D e o InfraWorks para poder criar essas alternativas de projeto. Pela API do InfraWorks, eu consigo ler os dados do projeto, ler as propostas, os modelos e todos os itens que eu coloquei no projeto e trazer esses dados para tentar criar, tentar expor esses dados e integrar com outras fontes de informação. Então, o InfraWorks permite acessar esses dados. A API do InfraWorks. Todas essas APIs são baseadas em REST e as respostas são em JSON. Todo mundo usa o mesmo padrão. O próximo serviço que a gente tem é o BIM 360 Field. O BIM 360 Field está sendo muito utilizado na área de construção. Então, eu tenho a empresa que faz o projeto de engenharia e tem a empresa que faz a implantação, faz no campo, né, que faz a construção de fato. E essas empresas estão utilizando o BIM 360 Field. E a API dele, também baseada em REST com JSON, permite que eu crie aplicações que conversam com essa base de dados do BIM 360. Então, eu consigo criar os meus reports, criar os relatórios de saída e interagir com a base de dados do BIM 360. Todos os dados que estão online eu consigo acessar. Se vocês lembrarem e já utilizam o BIM 360, ele tem uma abordagem de funcionar parcialmente offline. Quer dizer que eu consigo ir no servidor, buscar todos os dados e ficar um tempo offline, para que eu possa ir para o campo. A API funciona da mesma maneira. Eu consigo trazer os dados, ir no campo, coletar os dados, voltar para uma área com conectividade, voltar para o escritório, por exemplo, conectar novamente com o servidor do BIM 360 e atualizar e fazer as atualizações de dados que foram coletados no campo. Então, também tem uma API. Todas essas APIs são para serem acessadas online via protocolos REST e respostas em JSON. Finalmente, o Recap 360. A gente tem uma versão mais, vamos dizer, amadora ou mais de brincadeira desse produto que chama 123D Catch. O Recap 360 tem a mesma abordagem, só que ela é mais profissional. Qual que é a ideia do Recap, que é um produto menos conhecido? Eu tiro várias fotos de alguma coisa, de um edifício, de uma estátua, de um objeto mecânico, de qualquer coisa, eu tiro várias fotos ao redor desse produto. Faço um 360, tanto na horizontal, quanto fotos de cima e de baixo, se for possível, dessa estátua, desse prédio, e envio todas essas fotos para o servidor. O servidor da Autodesk irá processar e analisar todas essas fotos e, ao final, vai me retornar uma nuvem de pontos que representa o modelo 3D daquilo que foi fotografado. Claro, quanto mais fotos eu tirar, melhor o resultado final. Então, se eu tirar uma quantidade razoável de fotos, 200, 300 fotos,
o modelo final fica bem interessante. Então, é uma maneira bem prática e fácil de capturar o as-build, o como foi feito no campo. Então, se eu juntar, por exemplo, o recap com o BIM 360, eu consigo fazer algum tipo de mesclagem de APIs. Aí eu junto com mapas da Google, por exemplo, faço mais ainda. Eu posso juntar com a previsão do tempo, de um servidor de previsão do tempo, e dizer que naquele dia a obra atrasou porque teve um problema de previsão do tempo. Então eu consigo integrar esses serviços. Essa é a ideia. Cada serviço oferece um dado diferente, eu vou mesclando esses serviços e criando aplicações. Bem, então vamos começar agora com alguns exemplos de como utilizar essas APIs. O primeiro exemplo que nós vamos mostrar, o exemplo que nós vamos mostrar aqui hoje, é do Autodesk View and Data. Aqui eu tenho alguns exemplos, eu vou deixar esse slide na tela um tempinho. Claro, vocês podem pegar a apresentação depois e pegar os endereços. Repare que são endereços bem simples. O primeiro exemplo é uma galeria. É uma galeria feita por nós, pela Autodesk, para mostrar como que esse visualizador web funciona. Então, LMV é o nosso nome interno, vamos dizer assim, o nosso apelido para o View and Data. E a ideia é que a gente tem uma galeria onde eu mostro alguns exemplos de como esse visualizador funciona. Então, eu vou mudar aqui para a minha galeria. Então, o endereço é lmv.rocks. Aí eu tenho um modelo e eu consigo navegar por esse modelo. Reparem que eu tenho no meu browser o modelo de uma casa, eu não preciso de nada instalado para poder visualizar esse modelo. O modelo é visualizado apenas com o browser. Como que isso é possível? Isso é possível através de WebGL. Todos os browsers modernos, se você tiver com o browser na última versão, incluindo os 4 principais, Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, todos eles suportam WebGL. Com o WebGL é possível visualizar esses modelos na web. Reparem que tem a navegação, eu consigo rotacionar o modelo, eu consigo aproximar, eu consigo afastar um pouco, e eu consigo até selecionar partes do modelo. O que a gente, Autodesk, o que a gente oferece é a capacidade de enviar um modelo, por exemplo, que está em formato Revit, está em formato AutoCAD, em formato Inventor, ou mesmo em formatos de competidores como SolidWorks, CATIA. Eu consigo pegar esses modelos, enviar para o servidor Autodesk, o View and Data. Esse servidor irá traduzir, irá interpretar esse projeto e gerar uma visualização web. Uma vez que ele está visualizado na web, eu consigo acessar sem nenhum aplicativo instalado, basta que eu tenha um browser atualizado. Nesse site eu consigo ver, além desses modelos de edificações, eu consigo ver alguns outros modelos. Então eu consigo navegar por eles aqui. Bem, esse site ele é bem simples, ele mostra apenas o visualizador e eu consigo acessar algumas opções do visualizador. Mas, é claro, é possível pegar esse visualizador, esse View and Data, e incluir em outro site. Deixa eu só interromper um pouquinho aqui. Tem uma pergunta se FBX também pode ser visualizado. O formato FBX é suportado. O único porém é que o formato FBX ele vem com um arquivo adicional de texturas. Então, as texturas ainda não são suportadas totalmente. Então, se tiver tudo junto no mesmo arquivo, a gente suporta razoável. Se não, tem que ter, se as texturas estiverem em um arquivo separado, não funciona muito bem. Para ajustar um pouco as expectativas, se você tem um modelo que foi feito com qualidade de renderização, digamos no 3D Max, por exemplo, ou no Maya, uma qualidade alta de renderização, de visualização, esse visualizador não é para isso. Ele não tem essa qualidade altíssima ainda. A gente está trabalhando para melhorar a qualidade de renderização, mas no momento ele não fica com a qualidade realista de uma renderização. Se você está trabalhando com renderização, temos outros serviços focados em renderização, que nós chamamos de Rendering as a Service, onde a gente envia um modelo e extrai as imagens renderizadas. Mas esse visualizador, ele não tem qualidade de render ainda. Para testar, a minha recomendação, caso você tenha um modelo FBX, basta acessar esse site
360.autodesk.com/viewer. Nesse site, você poderá subir um arquivo, enviar um arquivo FBX ou qualquer outro formato, e esse arquivo será traduzido e visualizado. Assim, é possível ter uma ideia do que está acontecendo, se fica bom ou ruim, tá bom? Então, antes de tentar utilizar a API a pleno vapor, faz um teste. Começa a360.autodesk.com e envia, seleciona um arquivo, envia e faz o teste. Vê como é que fica, se os formatos que você tem ficam legais. A gente tem feito muito teste, muita validação com os principais formatos de engenharia e funciona muito bem. Mas sempre é bom fazer um teste para o seu caso específico. O próximo exemplo que eu quero mostrar chama Building 360. Esse site não é da Autodesk, esse site é de um parceiro, é de uma empresa. Essa empresa fica na Holanda, NL de Netherlands, e eles utilizam o visualizador da Autodesk para criar uma galeria de projetos. A lógica que eles utilizam nós vamos criar uma galeria onde vários clientes ao redor do mundo vão enviar os projetos. E a gente vai disponibilizar como uma maneira de publicidade, tá certo? Então vamos navegar aqui para esse site. O site está aqui aberto na tela. Então, Building 360 sem as vogais. Aí tem vários projetos que já foram enviados para esse servidor. Eu vou escolher um deles e vou abrir. Já deixei aberto só para carregar um pouco mais rápido. Então, o Building 360 tem aqui o projeto. Reparem que é o visualizador do Autodesk. Reparem também que, nesse caso, ele já está levemente diferente. Tem algumas opções adicionais aqui do lado, onde eu consigo navegar pelo projeto. E ele tem aqui embaixo informações sobre a empresa, e eu consigo navegar, eu consigo aproximar, e todas as opções disponíveis no visualizador estão disponíveis nesse site. Claro, desde que, ao criar o site, eu disponibilize tudo que o visualizador tenha. Uma coisa bem interessante é a possibilidade de cortar uma seção. Então, a gente está acostumado com isso. Deixa eu selecionar outra vista aqui. Isso foi muito bom. Então, eu consigo visualizar o projeto e especificar qual é a seção que eu quero fazer o corte. Por exemplo, eu quero cortar nesse ponto. Aí eu consigo aproximar e ver o que tem lá dentro. Aí eu consigo navegar e escolher outra seção de corte. Consigo escolher outra seção de corte e aproximar novamente. Tá? E aí eu consigo ver eu tenho outras opções. Eu consigo fazer um walkthrough, por exemplo. Eu consigo... deixa eu mudar aqui um pouco o ângulo de visão. E aqui do lado eu tenho a árvore desse projeto. Bem, ao abrir a árvore, fica bem evidente que esse projeto foi criado com o Revit, porque é a forma como o Revit organiza. Se você tem algum pré-conhecimento com o Revit, eu consigo notar aqui as paredes na forma como o Revit organiza. Eu não tenho acesso ao arquivo RVT, eu tenho acesso apenas à estrutura desse arquivo. Então, eu não consigo acessar as famílias, por exemplo. Então, eu posso compartilhar o meu arquivo do Revit sem, de fato, compartilhar as famílias. Eu não consigo selecionar essa cadeira, por exemplo, e falar, extraia para mim extrai o RFA. Não é o caso aqui. Eu estou apenas visualizando. Eu consigo selecionar um elemento e, ao clicar na tela, ele mostra qual é aquele elemento. Reparem que, ao clicar, ele vai dar um highlight só nesse elemento, que é o que está marcado. Então, eu consigo navegar pelo projeto. Aqui eu tenho um outro exemplo. Esse aqui já é um pouco maior. Reparem que não tem realmente um limite para o tamanho do modelo. Esse aqui é um estádio completo. A principal diferença é que quando tem um modelo muito grande, tem uma barra no canto inferior esquerdo indicando o quanto já foi carregado. Então, a depender do tamanho do projeto e da conectividade, ele vai carregando sob demanda o que eu tenho. Essa opção de carregar sob demanda é extremamente importante quando eu tenho navegadores potentes e não tão potentes. Por exemplo, eu tenho o meu computador, que é mais potente, ou eu posso acessar do meu celular, que é menos potente, ou de um tablet, que é intermediário. Então, o visualizador, ele carrega sob demanda
conforme a disponibilidade do dispositivo, o que é algo bem importante e relevante. Então, reparem que eu tenho um projeto de um edifício, de um estádio inteiro, e eu consigo navegar bem tranquilo no meu computador, e também consigo navegar pelo celular ou pelo tablet. Uma nota em relação a celulares e tablets, claro, tem que ter suporte ao WebGL. A maior parte dos celulares e tablets mais novos, com as versões mais novas dos sistemas operacionais Android e iOS, funciona com isso aqui, com esse visualizador. O próximo exemplo chama Simulation Hub. Esse exemplo é bem interessante porque ele é completamente diferente dos outros. Ele usa o visualizador apenas como base, porque o foco desse exemplo é uma simulação. Então vamos ver como a simulação funciona. Acessando esse site, Simulation Hub, ele pede um cadastro. Eu fiz um cadastro rápido no site, é gratuito, só para testar. Aí eu vejo aqui vários exemplos na galeria, vários exemplos de simulação que eles já criaram. Então eu vejo que eles têm algumas simulações. Eu escolhi uma simulação e vou abrir ela na tela. É uma simulação de uma casa. E aí eu consigo, assim como eu fiz no outro caso, eu consigo fazer um corte. E quando eu faço o corte, eu consigo ver como está o fluxo de ar dentro dessa casa. Então eu consigo aproximar. E o modelo da casa veio do visualizador da Autodesk. Mas a parte de simulação do fluxo de ar não é nosso. Isso aqui foi feito pelo parceiro, foi feito por essa empresa Simulation Hub. E ele tem algumas coisas até interessantes que eu consigo... Deixa eu então afastar aqui novamente. Ele mostra como o ar está correndo. Reparem, a conexão pode não ajudar, mas ao clicar nessa setinha aqui de cima, ele mostra umas setas passando, indicando qual é o fluxo de ar. Então aqui eu consigo ver o fluxo de ar. Essa é uma customização bem interessante. Reparem que na tela inteira, apenas essa parte inferior é do visualizador da Autodesk. Tanto o menu esquerdo quanto o menu superior foram feitos por essa empresa Simulation Hub. Então eu consigo customizar. Tá? Fica bem legal quando eu customizo o modelo dessa maneira. Eu consigo, por exemplo, ver aqui de cima, eu vejo que tem um fluxo passando por aqui, eu consigo navegar e ver por onde está passando cada a parte do fluxo de ar. E é uma maneira bem interessante de eu mostrar para o cliente ou mostrar um resultado de uma análise. Bem interessante. Aqui eu vejo também do lado a velocidade do que está passando. Se eu fizer um corte mais estranho, vamos dizer assim, eu consigo navegar um pouco mais sobre esse modelo. Então repare que eu posso fazer cortes em diversos ângulos. Esse exemplo é bem legal porque ele mistura tanto visualizador quanto resultados de simulação. Então esses são os 3 exemplos. Voltando aqui à lista novamente. LMV Rocks, que é uma galeria, uma básica, só mostrando como é que funciona. Building 360 é uma galeria de projetos criada por uma empresa parceira que fica na Holanda. E o Simulation Hub, ele usa o visualizador, o View and Data, para mostrar dados de simulação. A simulação é feita em outro aplicativo, e aí eu extraio esses dados e gero os modelos, em cima do modelo arquitetural. Muito bem, a gente mostrou 3 exemplos bem diferentes, mas todos usando o Autodesk View and Data API, que é como ele funciona. Vamos ver um pouco mais sobre isso daqui. Bem, esse visualizador ele tem suporte de todos os principais formatos de arquivo de engenharia, são mais de 70 formatos, incluindo todos os principais, EWG, Revit, Inventor, SolidWorks, CATIA, ProI, e por aí vai, tem um monte de formato. A grande vantagem dessa API é criar um objeto visualizável, tanto em 2D quanto em 3D. Então, se eu tenho um projeto que ele inclui parte 2D, parte 3D, eu tenho várias vistas, eu consigo sim gerar as vistas 2D e 3D. Além, é claro, de todos os dados do arquivo.
Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, com o arquivo Revit, eu tenho os dados de família, eu tenho os dados de fabricante que estão gravados na família, assim como no Inventor, eu tenho todos os dados de assembly, subassembly, toda a hierarquia. No caso do AutoCAD, eu tenho as propriedades dos elementos, então eu consigo acessar tudo isso. E claro, funciona em todos os browsers modernos, incluindo computador, desktop, né, celular e tablet. Celular e tablet cabe esse parênteses que tem que estar com a versão mais moderna dos sistemas operacionais. O iOS já suporta e o Android também suporta. Para utilizar essa API, entrando um pouquinho mais na parte técnica, para utilizar a API, a gente precisa conhecer algumas coisas de programação, obviamente. Eu posso simplesmente colocar no meu site, se eu quiser apenas mostrar um projeto. Mas se eu quiser customizar, eu preciso saber um pouquinho de algumas coisas. Os dois pontos importantes, que eu já falei várias vezes, é REST e JSON. Eu tenho que conhecer essas duas coisas. O REST é importante, que é a forma como a minha aplicação irá se comunicar com o servidor da Autodesk para fazer o upload e tradução. O upload eu digo, servidor Autodesk, está aqui o arquivo, aceita esse arquivo. A tradução é, o arquivo que eu acabei de enviar, que tem o código XPTO, faça a tradução. Então aí o servidor inicia a tradução. Claro, essa comunicação é feita em REST e todos os dados são enviados e recebidos no formato JSON. O cliente, ele é totalmente configurável. Eu consigo configurar, a gente viu alguns exemplos com configurações variadas, e essa configuração ela é feita via JavaScript. JavaScript é a linguagem de programação para os browsers. Então, eu consigo programar o meu visualizador e alterar desde a interface até adicionar componentes novos. É tudo em JavaScript, tudo aberto, eu consigo configurar tudo. Então, está aqui um resumão do técnico do que a gente precisa aprender. Muito bem. Sabendo disso, sabendo que a gente tem o visualizador, tem todas aquelas APIs, e especialmente o visualizador, o Autodesk View and Data, quais são os próximos passos? Onde vocês podem ir a partir de agora? Esse é um webcast muito rapidinho. Onde vocês podem ir a partir desse momento? Nós temos 3 links importantíssimos para que vocês possam começar. O primeiro é o portal do desenvolvedor. Por que esse portal é necessário? Para utilizar as APIs web, assim como para utilizar o produto desktop, a gente tem que ter uma espécie de autenticação, que seria uma espécie de licença. Essa autenticação ela é feita através do que a gente chama de par chave-segredo. Eu tenho uma chave e um segredo, que é algo como um login e uma senha. Então, eu vou nesse site developer.autodesk.com e faço o pedido de um par chave-segredo. Uma vez que eu faço esse pedido, eu vou receber 2 códigos aleatórios que são criados pelo sistema, me identificando. Vamos olhar esse site aqui. Está aqui o site. Reparem que eu estou logado com a minha conta Augusto aqui em cima e eu consigo criar um aplicativo. Se você não está logado ainda, basta clicar em Login, criar uma conta Autodesk e depois mandar criar um aplicativo. Ao criar o aplicativo, ele gera um código, e esse código eu vou utilizar para criar essa chave segredo, eu vou utilizar na minha aplicação para conseguir acessar esses produtos. Reparem que nesse site, developer.autodesk.com, eu tenho não só essa API, mas eu tenho outras APIs. Eu tenho AutoCAD I/O e todas elas vão estar aqui. E aqui eu consigo ver alguns exemplos também. Então eu vejo os formatos suportados, eu consigo ver alguns exemplos de utilização e a parte mais legal, eu tenho um passo a passo de como utilizar. Esse passo a passo aqui, que no caso são 7 passos, é indicando todo o processo que eu tenho que fazer para enviar um novo arquivo via programação. Voltando, se eu quiser somente mostrar um arquivo e fazer um teste, eu uso aquela página que eu só visualizo. Mas para criar uma aplicação, eu tenho que percorrer esses 7 passos aqui, de autenticação, pegar o token, criar um espaço onde eu vou criar o arquivo, jogar os arquivos lá e iniciar a tradução. Em seguida, claro, eu tenho a chave, mas eu quero ter alguns exemplos para começar. Eu não quero começar do zero, eu quero ter alguma coisa, um ponto onde começar. No nosso site developer-autodesk.github.com, vocês têm acesso a todos os exemplos que a gente tem para vocês. Tem vários exemplos em várias linguagens. Tem
tem ASP.NET, PHP, tem Node.js, tem Java, tem vários exemplos de como fazer isso, que envolve um pouquinho de programação para poder enviar o arquivo. Então, nesse site developer.github, eu consigo acessar tudo isso. Então, aqui tem alguns exemplos adicionais. Eu tenho alguns exemplos adicionais. E eu tenho aqui embaixo também, claro, uma lista das APIs disponíveis. Se eu vier aqui no começo, consigo ver, brincar com as APIs e consigo ver alguns exemplos. Aqui eu tenho exemplos em ASP.NET, JavaScript, bibliotecas, todos os exemplos. Exemplos para Android, para iOS, todos os exemplos que vocês precisam para poder utilizar esse visualizador. Algumas aplicações adicionais, como a integração com Big Maps, a Node, SharePoint, todas elas aqui. Então o endereço é developer-autodesk.github.io. Por exemplo, está aqui na tela. Claro, eu sei que depois de começar a trabalhar com essa API, vocês vão ter algumas perguntas, como utilizar a API, dúvidas, problemas, etc. Nós temos um fórum, então vocês podem perguntar em outros lugares, mas se perguntar no nosso fórum fica mais fácil que a gente monitora. Então, fórum.autodesk.com, vocês conseguem fazer perguntas, a gente está monitorando os fóruns e responde o que vocês perguntarem para a gente. Bem, gostaram da ideia? Gostaram do visualizador? Se vocês têm algum projeto, têm alguma ideia, algo que vocês podem utilizar, tanto o visualizador como qualquer outra API de nuvem da Autodesk, a gente vai fazer em janeiro um acelerador. Qual a ideia desse acelerador? Traz sua ideia, trabalha com a gente durante 4 dias para poder acelerar o seu trabalho. Então, trabalha aqui junto com a gente vai dar todo o suporte para que vocês possam desenvolver mais rápido. Tem algumas vantagens. Primeiro, está trabalhando aqui pertinho da Autodesk, está aqui dentro do prédio. Então, se tiver alguma dúvida, ou comigo, eu posso tentar ajudar, ou pego o cara que fez a API e falo, fulano, como que resolve esse problema? A gente resolve junto e acelera, ao invés de ficar tendo que esperar o suporte por mais tempo. Então, é bem na hora, é muito mais rápido. Pode ser uma ideia inicial ou pode ser uma ideia já em andamento, que você quer só acelerar. Para participar, basta acessar o autodeskdevdays.com e fazer a sua inscrição. É bem rápido. E a ideia é assim, você poder se dedicar, sair do seu ambiente normal de trabalho, com interrupções, e-mails, telefones, chefe, e poder se dedicar e fazer o desenvolvimento que você faria em 3 semanas, em um mês, você fazer em 3, 4 dias. A gente já tem feito isso em alguns lugares do mundo e o resultado tem sido muito, muito bom. Então, vale a pena se vocês tiverem alguma ideia, o Augusto vai mostrar agora como se inscrever e vir para cá. Então, para se inscrever, basta acessar autodeskdevdays.com, clicar em acelerador. Em acelerador tem aqui as informações sobre esse programa no final da página tem São Paulo, Brasil, 12 a 14 de janeiro. É porque tem uma semana de eventos que vai ter aqui em São Paulo. Então basta clicar ali. E Hora que a internet ajudar, a gente vê o resultado. Estamos fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Aí tem aqui embaixo as datas de 12 a 14, então seria 12, 13 e 14. Registrar agora. E ao clicar ele vai abrir um novo link. Apesar de serem vários links, é bem rápido. E eu consigo escolher aqui, ó, admissão geral, a quantidade de pessoas que eu quero. Repare que é gratuito. Então, mando registrar. E ao clicar em registrar, ele vai me perguntar qual evento eu quero participar. Nós teremos 2 eventos nesse dia. Um é o Dev Day e o outro é o acelerador. Para esse caso aqui, o que a gente quer se inscrever é o acelerador.
O acelerador ele é aberto para qualquer desenvolvedor, não tem que ter nenhum vínculo com o Autodesk, nem ser membro de programa, nada, está aberto para qualquer desenvolvedor. E é bastante importante, se vocês se registrarem, ou quando se registrarem, é, mandarem algumas linhas ou um breve resumo do que vocês pretendem fazer. Isso para que a gente possa ter os recursos disponíveis. A gente está falando de um software que a gente não tem expertise local, a gente pode deixar as pessoas sob aviso ou eventualmente trazer uma pessoa de fora para ajudar nesse desenvolvimento. Então, não precisa ter como eu falei, nenhum requisito, né? E aí nessa página dá uma descrição rápida. Aqui nós temos a opção São Paulo Accelerator, aí escolhe os dias, no caso os 3 dias, terça, quarta e quinta, e aí é só completar o restante dos dados e completar o registro. Se alguém quiser ir para Munique e falar alemão, também pode se inscrever aqui e fazer a submissão em alemão, aí vocês podem escolher. Muito bem. É isso. Muito obrigado. Uma pergunta, vamos lá. Tem uma pergunta do Emanuel, que é onde ele pode encontrar informações para aprender sobre REST e JSON? Muito bem. A REST e JSON não são formatos da Autodesk, são formatos muito comuns na web. Então, assim, tem muitos tutoriais sobre o assunto, tanto nosso quanto de outras empresas. Assim, eu te recomendaria realmente colocar REST no Google e ver o que aparece. Provavelmente os primeiros vão ser bem interessantes. Se você quiser aprender algo em português, talvez REST em português seja a recomendação. Então, por exemplo, material, estudo, REST. Deve aparecer algo já que deve te ajudar, se eu escrever certo, né? Aqui tem um pouco de explicação. Talvez a Wikipédia seja um ponto interessante. Emanuel, faz o seguinte, se você quiser que eu te indique um material específico, eu posso tentar buscar algo mais específico e te mandar. Mas eu vou fazer a mesma coisa que você que pode fazer aqui agora, que é colocar no Google e ver o que tem. E tem vários. Esse aqui talvez seja interessante. Learn REST. Tem o do Wikipedia e tal. Mas é bem por aqui. A mesma coisa para JSON. JSON é uma notação. Então, tanto REST como JSON são notações. Não é uma linguagem de fato. É apenas uma maneira de fazer algo. Então, é uma maneira como escrever um código. A mesma coisa vale para JSON. Tradução ao formato, etc. Bem, se tiverem mais perguntas, por favor, escrevam nas perguntas. Tem uma outra pergunta que é como funciona o licenciamento para ser usado dentro de uma aplicação comercial a ser lançada no mercado. Essa API, a maior parte das APIs ainda está no estágio beta. A gente está trabalhando no modelo comercial. Não tem uma forma definida de fazer isso. Tem muita gente testando as aplicações. A gente está tratando caso a caso. Então, se vocês têm um projeto e querem lançar comercialmente, é só entrar em contato comigo, o e-mail está aí na tela, eu sou o Silvio, para conversar a respeito. Isso hoje é gratuito, deve ser gratuito por um bom período de tempo, dá tempo para todo mundo testar e ver como acontece, e aí a gente vai lançar em breve o modelo comercial para isso. Mas se tiver uma aplicação, já começa a trabalhar, já começa a desenvolver. Isso aí. Até ter o sistema. Outra pergunta é, o processamento do View and Data pode ser feito na minha infraestrutura interna? O processamento, eu entendo a sua pergunta sobre processamento, seria a tradução do arquivo em formato de engenharia, como arquivo RVT, CAD, etc., para o formato visualização web. Essa tradução ela é feita nos servidores da Autodesk, porque ela seria extremamente complicada de ser feita em qualquer outro local. Só para ter uma ideia, o porquê que a gente faz e porque a gente
deixa colocar na sua máquina. Para fazer esse processamento, nós temos vários servidores com Revit instalado neles, com SolidWorks, com Inventor, com todas essas aplicações instaladas. Então, se fosse ser replicado esse processo de tradução em cada instalação, assim, a gente não vai fazer isso, sem chance, isso não vai acontecer. Mas se por acaso fosse, você teria que ter coisa de 30, 40 máquinas para fazer todas as traduções possíveis. Então, a gente faz no nosso servidor. A tradução é feita no nosso servidor e ela é muito rápida. Ela não é instantânea porque o processo demora conforme cada arquivo, conforme cada tamanho de arquivo. Mas ela é muito rápida. Por exemplo, se eu fizer a tradução de um arquivo DWF, ela é quase instantânea. Eu envio o DWF, a tradução inicia, que eu mando iniciar a tradução, em poucos segundos a tradução já está feita. Se tiver um arquivo RVT com vários RFAs, com vários RVTs linkados, aí pode demorar alguns minutos. Mas, em geral, a tradução é muito rápida, porque nós temos servidores muito grandes rodando todas essas instalações. Para ter uma ideia, nós temos servidores duplicados, a gente tem toda a infraestrutura duplicada em 2 lugares, e já estamos indo para o terceiro lugar do mundo. Então, se por acaso tiver algum problema, nós temos 2 vezes nos Estados Unidos, 2 vezes na Europa e 2 vezes na Ásia. Então, o seu processo é trabalhar em qualquer um desses para evitar que tenha qualquer tipo de problema. E, atualmente, os nossos servidores, que fazem tradução e fazem outros serviços também, estão com a performance já em nível, a gente fala de 3 noves, que é 99,9%. Para ter uma ideia, os grandes servidores da web são de 5 noves. A gente já está caminhando para o quarto. Então, rapidamente, a gente vai chegar nesse nível de 5, que é o índice de excelência na web, para ter 99,999. Nós estamos ainda no terceiro 9, mas caminhando rapidamente para o quarto. Ok, tem mais uma pergunta já existe alguma iniciativa de desenvolvimento no Brasil? Já sim, a gente já tem 2 ou 3 empresas desenvolvendo, já temos uma aplicação comercial, mas já tem bastante gente trabalhando e está tendo uma adesão bastante legal. Só como exemplo que o Silvio falou de aplicações no Brasil, são inclusive diversificadas. A gente tem exemplo usando View and Data, exemplo usando o Recap e exemplo usando o AutoCAD I/O. Então são aplicações diferentes. Eu não posso falar os nomes ainda, porque são empresas que estão trabalhando e ainda estão criando aplicações, mas são 3 produtos que elas já estão utilizando, que tem empresas diferentes utilizando aqui no Brasil. Mais alguma pergunta, pessoal? Se vocês quiserem falar também, é só levantar a mão aí que eu abro o microfone. Não, dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Ok. Bom, pessoal, a gente continua à disposição para qualquer tipo de pergunta. Então aí os 2 e-mails, tanto do Augusto quanto o meu. E a gente espera que apareçam alguns projetos para janeiro, para a gente estar trabalhando junto e ajudando vocês a criar essas aplicações. Ok? Obrigado por assistirem o webinar. Muito obrigado por assistirem também o webinar. E, de novo, qualquer pergunta, augusto.gonçalves@autodesk ou silvio.guido@autodesk. Dúvidas e espero ver ao menos alguns de vocês aqui no Acelerador em janeiro.